AB1. Oferecimento Ouro Verde. Café pra vida inteira. WS Distribuidora, seu parceiro em todas as estações. Vitarella. Todo lar tem Vita. Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, hoje dia 25 de agosto, hein? Então vamos às informações. Ao vivo com a gente tem Larissa Juliana, Joel Almeida e Aline Melo. E um dos assuntos de hoje do nosso portal é o desaparecimento de um motorista de aplicativo aqui de Caruaru. Não é isso, Larissa? Que história é essa, hein? Bom dia para você. Exatamente, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o AB1. Olha só, um motorista de aplicativo de 39 anos está desaparecido desde a noite do último sábado. Ele saiu para trabalhar e até o momento não retornou para casa, também não deu nenhuma notícia, a família está muito preocupada. E um detalhe é que o veículo que ele estava dirigindo foi encontrado totalmente carbonizado. Daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais informações sobre esse caso e também sobre outras notícias, Almir. Que coisa, hein, Larissa? Hoje também tem o Minha Comunidade para a gente cobrar as melhorias e a manutenção do camelódromo de Caruaru ali nos Guararapes. Será que alguma coisa mudou por lá? Hein, Joel? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo. Olha só, nós vimos ao centro da cidade, aqui ao camelódromo, para cobrar mais uma vez melhorias para os comerciantes. São dezenas de comerciantes que comercializam diversos produtos, aqui desde comida até produtos eletrônicos, e eles cobram melhorias. Entre essas reivindicações, uma cobertura para caber todo mundo e proteger do sol e da chuva. Daqui a pouco eu volto com outras informações e com essa cobrança. Almir. Tá certo, Joel. E atenção, você que é proprietário de veículos, a Aline vai trazer orientações importantes sobre o procedimento de transferência de veículos usados, hein? Tem novidades a respeito desse tema, né, Aline? Bom dia para você. Tem novidade sim, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A Secretaria Nacional de Trânsito está trabalhando na implementação de uma ferramenta que vai permitir a transferência eletrônica pelo próprio aplicativo da CNH. Daqui a pouco a gente conversa com um especialista em trânsito que conta mais pra gente. Almir. Tá certo, Aline. Turma, estamos juntos nesse AB1, hein? E terça-feira também é dia de exemplos de superação, não é assim? Porque tem o Me Conte Sua História. Hoje nós vamos conhecer a dona Iraci Maria da Silva. Desde muito cedo e ao longo da vida inteira, ela não teve a oportunidade de estudar. Mas isso não foi definitivo não, hein? Agora ela segue em busca do sonho de aprender a ler e escrever. Olha que bonito. A gente vai falar sobre a força dessa mulher aqui no seu AB1, que está começando agora. Agora 11 horas mais 51 minutos, vamos juntos e ao vivo, aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal também, o G1 Caruaru e Região, e ainda pelo Globoplay. Ali do lado, ó, o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então, para a gente começar, vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Olha que bela imagem da Princesa do Agreste, hein? Um dia ensolarado, mas com bastante sombras também aí, ó. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim com muitas nuvens, mas há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas ao longo da tarde e da noite também. Agora, a temperatura está marcando 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. E olha, aqui em Caruaru, a polícia está investigando o desaparecimento de um motorista de aplicativo. Inclusive, o carro dele teria sido encontrado carbonizado. Quem vai falar sobre esse caso é Larissa Juliana, porque esse é um dos assuntos do G1 Caruaru e Região. Larissa. Exatamente, Almir. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB1. Exatamente, esse motorista de aplicativo saiu para trabalhar na noite do último sábado e até então ele está desaparecido. A família procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência e aí tem esse detalhe de que o veículo dele foi encontrado no domingo totalmente carbonizado. Segundo a família, o motorista Welmiton de Arimateia Silva, de 39 anos, saiu de casa por volta
volta das 11 da noite para trabalhar no sábado e não voltou. Ele manteve contato com a esposa até pouco tempo depois. Ele enviou uma foto em um hotel e pouco tempo depois ele parou de responder as mensagens e não atendeu mais as ligações. As mensagens também pararam de chegar no celular dele. A esposa contou, né, que o motorista costumava compartilhar a localização com ela e naquela noite, porém, o sinal parou de atualizar na região ali da rua Alferes Jorge, no bairro Indianópolis, em Caruaru. E aí ela ficou preocupada e foi procurar, né, esse carro que ele estava utilizando era um carro alugado, e aí ela procurou o proprietário do carro e pelo rastreador do veículo eles encontraram o automóvel em uma estrada de terra no sítio Malhada das Caveiras, na zona rural de Caruaru. O carro foi encontrado completamente destruído pelo fogo, né? O Elmiton não estava nesse local e ele continua desaparecido. A Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga esse caso. O desaparecimento foi registrado no dia 23 de agosto na Delegacia de Caruaru e um inquérito foi aberto para esclarecer o que aconteceu. Até agora, a polícia não informou como o carro chegou ao local, nem em que circunstâncias esse incêndio aconteceu. E aí, quem tiver mais informações também pode entrar em contato com a ouvidoria da Secretaria da Defesa Social. No G1 a gente traz esse contato e também mais informações sobre esse caso, Almir. Que mistério, hein, Larissa? A gente vai seguir acompanhando, sim, também por meio dessas apurações do G1. E olha, no nosso portal também tem novas informações a respeito daquele terreno do SESC lá no Parque 18 de Maio, né? Exatamente. A gente vem acompanhando esse caso, né, porque os feirantes que trabalham ali na Feira do Paraguai, Feira dos Importados em Caruaru, vão ter que sair desse local porque o terreno pertence ao SESC e o SESC pediu a desocupação para fazer uma revitalização e utilizar esse terreno. E aí a gente tem uma atualização porque esse terreno foi doado pelo município, por Caruaru, para o SESC há 45 anos. Documentos públicos mostram que a destinação da área começou em 1977 e passou por 3 leis municipais até a autorização definitiva em 1981. O terreno tem 30.400 metros quadrados, é justamente onde hoje funciona a unidade do SESC, além do estacionamento e do espaço ocupado pela Feira do Paraguai. Segundo o SESC, a área foi doada pelo município para implantação da unidade que foi inaugurada em 1983 e continua funcionando até hoje. No G1 a gente traz mais detalhes sobre esse histórico aí do terreno do SESC, que também esclarece tudo que a gente tem até o momento a respeito dos feirantes que vão ter que ser realocados desse local, Almir. A gente vai seguir acompanhando essa situação, sim, né? No G1, aqui nos nossos telejornais, enfim. Larissa, você continua por aí, daqui a pouquinho você está de volta. Exatamente, daqui a pouquinho eu volto. Até já! Agora 11 horas e 56 minutos, pessoal. Vamos em frente porque a Polícia Civil deu início a uma operação na Zona da Mata, hein? A operação investiga funcionários públicos de Condado, na Mata Norte, por crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A investigação começou há 3 meses e apura irregularidades no termo de cooperação entre o município e uma organização de Catende, na Mata Sul, para a prestação de serviços de saúde. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros expedidos pela comarca de Condado. A gente vai seguir acompanhando essas investigações também. Agora chegou a hora da cobrança aqui no AB1, hein? Porque hoje tem o Minha Comunidade. Então vamos retomar as demandas já tão antigas do Camelódromo de Caruaru, ali nos Guararapes, no centro da cidade. Joel Almeida está com a gente ao vivo também. E essa situação por aí, muda ou não muda, hein, Joel? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde, uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui nesta terça-feira, nessa cobrança. É a 4ª vez que nós estamos aqui. Eu falo ao vivo do Camelódromo na Rua dos Guararapes, um local bem movimentado, Almir. Todos os dias passam por aqui diversas pessoas em busca de muitos produtos, né? Aqui tem alimentação. Então, desde manhã tem café da manhã sendo oferecido, agora na hora do almoço tem almoço também, as refeições completas até o fim da tarde e também tem gente que vem comprar esses produtos de utilidade e eletrônicos. Gente que movimenta aqui dinheiro
e são dezenas de comerciantes em busca também de ganhar o pão de cada dia. E olha só, a gente veio cobrar aqui, na verdade, ouvir a cobrança dos comerciantes que reclamam da falta de infraestrutura. Esse é um problema antigo, como eu disse, a quarta vez que nós estamos aqui e a gente produziu uma reportagem explicando tudo isso. Vamos ouvir. Esta já é a quarta vez que a nossa equipe de reportagem cobra por essa estrutura. Quando a lona foi instalada no fim do mês de maio, a esperança era de que o problema tivesse sido finalmente resolvido. Esta é a segunda cobrança do Minha Comunidade. Hoje encontramos um espaço melhorado. Depois dessas cobranças feitas aqui no AB1, a prefeitura cobriu o camelódromo com esta lona branca. Não chegou como a gente queria. Chegou uma lona curta, que ainda a gente teve que reclamar. Aí eles vieram, fizeram uma emenda, que ainda tem local aqui que quando chove, molha. Não foi aquela lona que realmente era para ser. Não está satisfeito, então? Infelizmente não, né? Mas a gente precisa da coberta, colocaram, mas não era aquela que a gente realmente queria. Eu acho que eles erraram na medida e não colocaram ela completa, falta mais um pedaço, mas logo eles vão colocar, eu acho. Quando chove já é mais tranquilo, o pessoal já pode ficar mais à vontade, entendeu? Para poder comer o lanche tranquilo, sossegado. Tem alguma parte daqui que quando chove molha o pessoal, cai água aqui? Molha, só aqui na frente, mas eu não sei como é que funciona aqui, porque o tempo que eu tô aqui, eu cheguei aqui e já estava sem lona. E aqui na frente eu não sei como é que funciona, tá molhando aqui na frente. Mas logo a gente vai arrumar, vai acabar dando andamento, é isso aí. Para quem vem comprar produtos e lanchar, tá bem melhor também. Melhorou demais, viu? Ficou muito bom agora. Para nós que vem comer aqui, sentir mais à vontade, né? Ficou bom demais. Sem sol, sem chuva, ficou bom demais. Na vista externa, a cobertura do camelódromo até parece estar estável, mas por dentro, os problemas logo aparecem. A lona, instalada há menos de 3 meses, já tem rasgos. Comerciantes contam que em dias de chuva, trabalhar vira um desafio. Pelo menos na minha parte, está sendo um pouco de transtorno. A minha lojinha é essa, e igual vocês filmaram aqui, essa parte de trás faz parte da minha lojinha. Aí quando chove, como a lona não ficou completinha assim, ficou faltando um pedaço, assim, eles completaram a lona, mas não concluíram, né? Aí toda vez que chove fica como se fosse uma bica mesmo nos meus produtos, que eu tenho que retirar. Na realidade, a qualidade do material deixa a desejar. Além dos rasgos, a lona não cobriu totalmente todos os quiosques e barracas. É uma asfiação, né, que está tudo oposta. Precisa arrumar as barracas, né, que tem umas barracas que tá um pouco torta. Então tudo isso aí tem que... É com o tempo, né, que a pessoa faz isso, mas está meio complicado. Aí tem um lugarzinho aqui que chove muito, não deu ainda, entendeu? Acontece ter curto-circuito às vezes? Se acontece, eu nunca vi não, mas segundo os outros vendedores, falou que acontece, os outros ambulantes falou que acontece. Às vezes quando sai fogo. E quando chove, como é que é aqui com a lona desse jeito? Agora está começando a chover bastante, mas quando botou a lona estava perfeito, estava bom. Os clientes estavam no ambiente sem chover, hoje não, hoje tá na chuva de novo praticamente. Ela agora está com rasgão novamente e ela veio curta, aí eles reemendaram, mas porém quando chove acumula água e o vento quando bate, aí cai tudo no chão. Então se chover começa o transtorno? Começa de novo. Não que nem antigamente de 100%, mas ainda cai água, ainda cai. Essa comerciante ainda relata que os próprios trabalhadores tentam minimizar os problemas causados pela má estrutura. O rapaz daqui do lado, o outro comerciante, quando a água começou a cair, ele subiu em cima e colocou uma pedra, amarrou uma pedra para poder ela fixar, para o vento não bater e a água não cair. Tiveram que dar o jeito de vocês? Foi, tivemos que dar o jeito de novo da gente, aquele jeitinho brasileiro.
Olha aí quantas queixas desses comerciantes que trabalham aqui de forma digna para levar esse sustento para casa, mas reclamam dessa falta de infraestrutura para poder trabalhar. A gente trouxe na reportagem todas essas queixas. Vou explicar agora a principal recomendação desses comerciantes. É o seguinte, eles dizem que foi colocada uma lona aqui em cima. Essa lona, ela só vem até ali. O restante aqui falta, então, mais espaço, né? Os comerciantes dizem que essa lona não cobre todos os espaços e quando chove, nesse tempo de inverno, aí é que os comerciantes sofrem. Eu vou convidar você para vir para cá, chega aqui comigo, porque dá para ver que os comerciantes também dizem que de tudo aqui, desde o piso até a iluminação, foram eles que colocaram tudo, né? Inclusive a gente pode ver que cada box desse tem um tipo de piso específico, o que realmente demonstra isso, né? Tudo aqui foi feito por eles. Vou conversar agora com a Joelma, que é uma das comerciantes aqui mais antigas. Joelma, boa tarde para você. Você tem quantos anos aqui? Aqui a gente já tem uns 17 anos, né? Mas tem gente aqui que tem mais tempo. E realmente tudo que a gente pode ver aqui foi vocês que colocaram? Tudo aqui foi a gente que colocou, nada a prefeitura, tudo é a gente que faz. Agora, a principal recomendação que vocês dão à prefeitura, a principal queixa também de vocês é em relação à cobertura. A queixa da gente sempre é a cobertura. Colocar lona é aquele pedido, direto, porque dessa vez só faz 3 meses que colocaram a lona. Já está danificada de novo, tanto a lona curta, como ela já está se abrindo, 3 meses de lona, quer dizer, colocaram uma lona fraca. A gente pede à prefeitura, pede ao prefeito, se ele pudesse vir aqui, pelo menos dar uma olhadinha na gente. A gente queria colocar uma de zinco, feito outro camelódromo. De zinco seria melhor, agora cobrir toda a estrutura aqui do camelódromo, porque colocaram a de lona, mas tem barraca que não está bem coberta. E aí vocês sofrem na chuva e também no sol, né? Sofre na chuva e no sol, e principalmente na chuva, Muito obrigado pelas informações. Olha só, vou conversar com outro comerciante. Como é seu nome, meu querido? Boa tarde, é Melqui Lima. Melqui, você também comercializa aqui frutas, não é isso? Isso. É assim, o que eu vejo que foi feito aqui foi uma estrutura provisória. Porque você vê que em menos de 3 meses a lona já está se rasgando. Foi tão provisório que os ferros, a base que sustenta a lona, já está tudo enferrujado. Continua, né? E assim, pelo que eu vi, foi feita uma estrutura para aparecer no guia e só isso. E a gente pede ao poder público que vem aqui olhar pela gente, que a gente paga imposto. Toda semana vem aqui o fiscal da prefeitura, vem receber o dinheirinho, a gente paga certo. Infelizmente a gente está abandonado aqui no camelódromo de Caruaru. Por que eles não fazem uma estrutura igual o antigo, o outro, aliás? Que é uma estrutura boa, não é nem lona, já é um material primeira. E aqui é essa decadência, infelizmente. Tá bom, muito obrigado pelas informações. Olha só, a gente procurou a prefeitura para saber, né, o que é que eles vão fazer em relação a isso. A prefeitura informou por meio da Secretaria de Segurança Municipal que tomou conhecimento do rompimento da lona do camelódromo dos Guararapes. A equipe responsável pelo espaço realizou uma vistoria e constatou o rasgo no material. A empresa responsável pela manutenção já foi acionada para realizar esse reparo. Essa é a nota que a gente acabou de receber da Prefeitura de Caruaru, que, de acordo com os comerciantes, não responde ao problema, porque os comerciantes dizem que esse é um gasto, inclusive constante, de dinheiro público a cada 3 meses. Isso é que os comerciantes dizem, essa lona se rasga, é curtinha e não dá para se sustentar aqui, né? Eu vou pegar aqui o calendário e vou pedir a ajuda à Joelma, porque a gente tem um prazo, né, para que a prefeitura faça esse serviço e, de repente, ouvir os moradores. Então, dia 24 de novembro, na terça-feira, dia 24, a gente volta para poder ouvir de novo os comerciantes e saber se a prefeitura fez o serviço dela e atendeu aqui os comerciantes e também os clientes que injetam muito dinheiro no comércio local aqui de Caruaru. Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado pelas informações, hein? Muito obrigado pelo Minha Comunidade. A gente agradece também os comerciantes que conversaram aqui com o Joel, né? Falando sobre esse drama diário nesse local.
Muito obrigado, Joel. Fato é que é incrível essa situação do camelódromo, não é, pessoal? Se a gente pensar bem, se a gente pensar direitinho, não se trata assim de uma área e de uma estrutura muito grande, não. E mesmo assim, as queixas de problemas estruturais e de manutenção continuam, como essas imagens que a gente está vendo aí. Por isso que todo mundo se pergunta o que é que falta para resolver esses problemas, hein? Por que esse local convive com essa situação há tanto tempo? As perguntas estão no ar e a gente vai seguir cobrando essas melhorias aqui no AB1. É o nosso compromisso. Inclusive, a gente vai retomar essa demanda no dia 24 de novembro. Está vendo aí na tela também? Pois é o nosso assunto, é o nosso compromisso com você aqui no Minha Comunidade. Vamos para o Momento WhatsApp agora. Quem mandou um vídeo para a gente foi o Gilmar Freitas. Ele reclama de lixo acumulado, muitos entulhos, em uma rua do Maurício de Nassau, aqui em Caruaru. Veja. O problema é que alguém cortou uma árvore, colocou ali naquele lugar. Aí dali, a vizinhança ali, o pessoal ali da redondeza, foram colocando lixo. Aí você pode perceber que tem tábua, tem bolsa de lixo, tem um bocado de coisa de lixo que estão botando. Aproveitaram no caso, né? Aí agora está aparecendo até animal indesejado, como rato e entre outros insetos que fica aparecendo. Sem dizer que um entulho desse de frente à casa da pessoa é horrível, né? Olha aí, o Gilmar mandou esse vídeo para a gente agradece e é fato. É importante ressaltar o que o Gilmar falou no comecinho aí do vídeo, né? Ou seja, houve essa poda, pelo que a gente vê, né? Tem aí restos de plantas, mas o pessoal aproveita e fica colocando saco de lixo junto ao entulho. Aí não dá, né? Viram dois problemas. Primeiro que tem que recolher aí as folhas, os galhos, enfim, mas o saco de lixo foi aí da semana, tem os dias de coleta e tudo mais, e a pessoa não vai lá colocar direitinho na frente de casa, da residência, não dá, não é? A gente vê isso se reproduzir em muitos locais da cidade. Basta ter um entulho, todo mundo acredita que ali é local de passar a colocar o lixo. Não dá, é uma questão de cidadania também, não é, pessoal? Nós entramos em contato com a Secretaria de Serviços Públicos. Eles disseram que o resto de poda que a gente está vendo aí será recolhido dentro do cronograma da Secretaria. A gente vai aguardar, então, a retirada, né, desse resto aí da poda e também do recolhimento dessas bolsas de lixo que aí estão se acumulando o tempo inteiro. Vamos continuar acompanhando, né, Gilmar, e esperar que tudo isso aí seja recolhido e que os moradores, não só aí, mas em todos os locais da cidade, tenham consciência também, quando tem um entulho, ali não é um local para chamar a gente para colocar o lixo de casa, né? A gente tem que fazer isso na data em que o caminhão passa lá na rua direitinho. E você também pode participar do Momento WhatsApp, claro, você grava um vídeo mostrando o problema aí da sua rua e manda pra gente pelo 99198-8212, é esse número que está aí na base da tela para você salvar no seu celular. Vamos seguindo, agora a gente fala sobre eleições, a gente vai ver uma reportagem sobre os jovens novatos nesse processo eleitoral. Aqui em Pernambuco, de acordo com o TSE, são mais de 90 mil pessoas com 16 e 17 anos que podem viver esse momento único, o primeiro voto. Então, vamos ver uma iniciativa que convoca os adolescentes para votar e mais, para refletir sobre a importância de mostrar a sua vontade lá na urna. Toda pintura começa numa parede em branco. Antes das cores, dos desenhos e das mensagens, existe apenas um espaço vazio esperando por uma escolha. A democracia também funciona assim. É feita das marcas que cada pessoa decide deixar pelo caminho. E quando o ano de eleição chega, muita gente tem o mesmo pensamento. Porque o meu voto importa. Para Daniel, essa pergunta veio cedo. E a resposta criou um jovem politizado. A gente cresce dentro da comunidade, vê outras crianças que cresceram junto com você e entram no mundo do crime, e acaba que a gente se revolta. E o mais interessante é quando a gente consegue organizar essa revolta, né? Eu acho que a coisa mais interessante de ser politizado é poder entender o que você vive e como é que você pode não só se ajudar, mas ajudar outras pessoas. Na Escola Estadual Aníbal Fernandes, em Santo Amaro, a discussão acontece em rodas de conversa. E uma das perguntas mais importantes é justamente a mais simples. Qual é o peso de um voto? Por que tu acha que o voto importa? Porque, para mim,
só tem que confiar numa pessoa para votar. E qual é o desafio? É entender, porque a política é uma coisa muito complexa, né? Para muitos jovens, o desafio não é apenas escolher um candidato, é entender como as decisões da política chegam ao dia a dia, da escola ao transporte, da segurança às oportunidades que surgem pelo caminho. Antigamente, só os adultos votavam e assim. E eu acho que tem que ter mais oportunidade para os jovens também, porque não é só os adultos que passam por certas situações, mas todo mundo, né? Porque a política está em todo canto. Qualquer escolha que a gente faz afeta a política, sabe? É coisa de escola, por onde a gente passa, o transporte público também, quando ele não está em uma boa situação, também tem a ver com política. E foi com essa ideia que os estudantes se reuniram para transformar as paredes do pátio da escola em uma mensagem coletiva. A ação divulga a campanha Se Liga 16. Criada em 1989, ela incentiva jovens a partir de 16 anos a tirar o título de eleitor e participar das escolhas do país. É importante para ter a sua própria opinião em relação à política e o próprio Brasil que eles querem viver. Né? Onde é que você enxerga a política no seu dia a dia? Eu acho que em tudo em relação ao meu dia a dia, a escola que eu estudo, os caminhos que eu pego. A campanha é organizada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. É uma entidade que nasceu ali, né, na época da resistência à ditadura militar. E desde lá, é essa entidade que toca a vanguarda dos estudantes secundaristas no Brasil. Foi através da UBS que a gente conseguiu a lei do Grêmio Livre, que é uma lei que permite hoje com que estudantes secundaristas se organizem em todo o país, mas também o direito ao voto aos 16 anos com a campanha histórica que é o Se Liga 16, que agora ela é transformada em conscientizar a nossa juventude para as eleições e para tirar o título de eleitor. Para essa cientista política, os jovens precisam estar perto da política e vice-versa. Em ciência política a gente tem um conceito, que é o conceito de eficácia, que ele tem duas esferas, interna e externa. Interna é justamente essa ideia de que o jovem ou o eleitor ele vai conhecer as regras do jogo político, ele vai saber como é que funciona. Isso vem por meio de educação política, né? Então ele tem que entender o papel do judiciário, legislativo, executivo para conseguir se sentir partícipe daquele sistema. E o externo é ligado à responsividade do sistema, ou seja, será que as demandas do cidadão é atendida? Ele tem a percepção de que o voto dele ou a ação dele vai efetivamente ser escutada e ser transformada? Uma geração conectada com quem os políticos, em geral, ainda precisam se conectar. As redes sociais, elas também ajudam no ponto de vista da informação, mas também existe um engessamento do outro lado, né? Os políticos também precisam estar atentos para as demandas dos jovens, preocupações como emprego, ele precisa se sentir ouvido, ele precisa sentir que o sistema, de certa forma, vai cooperar para melhorar e perceber um resultado efetivo das demandas deles, né? Em outubro, milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados. Representantes que tomam decisões com impacto direto em áreas como educação, saúde, segurança e transporte. Mas para esses jovens, o sentido do voto parece caber em uma ideia mais simples, a de que é possível participar das escolhas que ajudam a definir o futuro. A gente vota num candidato que a gente se identifica com as nossas necessidades que podem melhorar. É quem nos representa. É uma ideia que o povo todo tem a maturidade de escolher uma pessoa responsável que vai representar elas. Ao fim da tarde, o muro já não é mais o mesmo. As cores apareceram, as mensagens também, e talvez essa seja uma boa imagem para entender o próprio voto. Uma escolha que parece pequena quando feita sozinha, mas que somada às escolhas de milhões de outras pessoas, ajuda a desenhar o país que todos vão encontrar pela frente. É isso. Agora vamos ver os compromissos de campanha dos candidatos ao governo do estado para hoje.
João Campos, do PSB, participa de caminhada às 7 da noite em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Ivan Moraes, do PSOL, recebe artistas na Casa Marielle Franco às 7 da noite no bairro do Derby, no Recife. Renan Alais, do Missão, tem encontro com a militância às 4 da tarde em Goiânia, Mata Norte do estado. Professora Camila, da UP, faz visita porta a porta nas ruas do bairro do Totó, no Recife. Vitor Assis, do PCO, participa de plenária nacional online com militantes do partido, às 6h30 da noite. Professor Jeremias do Banco do Democrata participa de encontro com lideranças políticas às 2 da tarde em Toritama. Raquel Lira, do PSD, não tem compromisso público de campanha hoje à tarde e à noite. E Guilherme Fonseca, do PSTU, não divulgou a agenda de campanha para hoje. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho vamos falar sobre as ações da CDL Mulher no fortalecimento do papel feminino à frente dos pequenos, médios e grandes empreendimentos aqui em Caruaru. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. 12h, 18 minutos agora. Estamos de volta com o seu AB1, 12h, 20 minutos, e agora a gente vai falar sobre a taxa de prevenção e extinção de incêndios, que a gente conhece como taxa de bombeiro. Essa taxa, pessoal, é calculada com base na área de construção e no valor do imóvel. Apesar de existir há tanto tempo, muita gente fica se perguntando, é obrigatório o pagamento dessa taxa? E se o pagamento não for efetuado, o que é que acontece, hein? Joel está voltando ao vivo para falar sobre esse assunto agora, né, Joel? Isso mesmo, Almir. Olha, muita gente diz e acha que não é obrigatório, já tem muita gente até nas redes sociais dizendo que é obrigatório, e diante dessa confusão, a gente decidiu convidar o especialista em segurança pública que está aqui conosco, o Rogério Gouveia. Rogério, queria saber de você, essa taxa é obrigatória ou não? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Asa Branca. De fato, existe essa polêmica, existem essas discussões, é obrigatório, não é obrigatório. Isso foi, inclusive, pacificado pelo Supremo Tribunal Federal agora no ano de 2025, no mês de março. Ele disse que essa TPI, ou taxa de prevenção e de extinção de incêndios, que é cobrada pelo Corpo de Bombeiros, ela é legal, ela é constitucional, então ela pode sim ser cobrada nessas hipóteses de prevenção e de extinção de incêndio. Neste caso, mesmo sendo o serviço social é obrigatório, o que pode acontecer com o cidadão que não pagar essa fatura que chega na casa dele? Excelente pergunta. Me permita antes só complementar a anterior. Ela é obrigatória, mas isso não quer dizer que todo mundo tem que pagar. Existe na legislação algumas hipóteses de isenção. Exemplo, aquela pessoa que tem um imóvel de até 50 metros quadrados, ela está isenta do pagamento dessa taxa. Mas todos aqueles outros que têm obrigatoriedade de pagar e se não o fizerem, aí ele está sujeito, por exemplo, à imposição de uma multa de 10% sobre o valor da taxa, mais um juro de 1% ao mês no caso de atraso, no caso de inadimplemento. Isso pode gerar uma certidão de débito e lá na frente pode gerar, inclusive, uma ação de execução fiscal por parte do Estado. Ou seja, a pessoa pode até perder o imóvel, por exemplo? Vai depender do caso. Se é um bem de família, se é um único imóvel, ele é impenhorável, não poderia acontecer. Mas alguns outros bens, possivelmente, podem ser levados, por exemplo, a leilão para que essa pessoa venha a ter que quitar esse bem, essa dívida perante o Estado, melhor dizendo. Mas isso são os casos mais extremos, eu diria. Neste caso, a gente percebe que um vizinho paga um valor, você paga outro. O que vai dizer quanto é que você vai pagar? Existe um cálculo base? Perfeito. Existe sim a legislação, que é uma legislação lá da década de 70, mas que foi atualizada por um decreto do Estado em 2025, ela traz um escalonamento de acordo com a localização, as características e as dimensões do imóvel. Como eu te falei, até 50 metros quadrados, aquela pessoa é isenta do pagamento dessa taxa. A partir daí existe um escalonamento de acordo com o tamanho do imóvel, se é um imóvel utilizado para fins de moradia, para fins comerciais, para fins industriais, isso vai fazendo com que esse valor vá subindo de maneira proporcional. Muito obrigado pelas informações. Está explicado, Almir, é obrigatório sim, portanto todo mundo deve cumprir com essa obrigação, tá certo? Eu volto com você no estúdio. Importante, enfim, tirar essa dúvida, não é isso, Joel? Muito obrigado pelas informações, hein? Valeu!
Vamos seguindo com o AB1 porque ao transferir um veículo é muito importante seguir alguns cuidados para evitar problemas legais e financeiros também. Um desses cuidados, por exemplo, é acertar o pagamento antes de fazer a transferência. Então a gente vai conversar com a repórter Aline Melo sobre esse assunto agora. Aline, boa tarde para você. Oi, Almir, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. E tem uma ferramenta da Secretaria Nacional de Trânsito que promete facilitar todo esse processo de transferência. A gente está aqui com um especialista em trânsito. Alex, muito obrigada pela sua presença. Nos conte como é que vai funcionar quando essa ferramenta estiver disponível. Boa tarde para você. Boa tarde. A ferramenta ela veio para trazer mais segurança, né, na negociação de veículos, né? Ela detém de informações tanto de quem está comprando quanto de quem está vendendo. Ela pode fazer retenção também de valores em relação ao que é negociável na compra do veículo até que seja concluído. E ela só autoriza através da biometria facial, né? Um equipamento, um instrumento que vem para garantir que golpes não sejam aplicados em quem está comercializando veículos aqui no estado, né? E por falar em segurança, essa é a principal preocupação tanto de quem está vendendo quanto de quem está comprando, né, no momento da transferência de veículo. Quais são os principais cuidados que essas duas partes devem tomar nesse momento? Isso, primeiro fazer as consultas, né, tanto do proprietário quanto do veículo antes de fazer a negociação. Não negociar através do WhatsApp, porque é um canal que é uma imensidade de problemas que traz para quem está negociando veículos, né? Hoje, com a facilidade do IA, até a voz ela está sendo copiada, voz e fotos dos veículos, e aí às vezes as pessoas na ansiedade de obter aquele bem, né, cai em um determinado golpe. Então é bom ter cuidado em relação a isso. O app ele veio justamente para acabar, né, para dificultar ainda mais essa prática de golpes, e as pessoas precisam estar atentas em relação a isso. A questão do preço também não cai em relação a valores abaixo do normal da tabela. Pesquise bastante o preço, faça a consulta e tente, quando fechar o negócio, identificação tanto do proprietário que vai vender o bem quanto de quem está comprando é importante também. Quais são os principais documentos que o comprador deve verificar com relação ao veículo que está adquirindo? Isso. Primeiro, quem está adquirindo o veículo é o histórico do veículo, né? Se ele tem alguma multa, se ele tem algum débito perante ao Estado, e também a identificação dos caracteres do veículo, né? Que isso aí comprova que o veículo não é adulterado, não tem nenhum indício de irregularidade. Depois, os dados de quem está comprando e de quem está vendendo têm que ser apresentados ali para que a negociação ela seja a mais transparente possível. Essas compras que estão sendo feitas aí em Facebook, que há uma oferta, evidentemente tem muita gente de boa fé, mas também tem muita gente de má fé que na ânsia de você adquirir o bem, termina caindo em golpes, e hoje muita gente está caindo com o auxílio, né, da inteligência artificial. É bom ficar atento a isso. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Almir, volto com você. Muito obrigado por essas informações, viu, Aline? Bom trabalho para você. Agora 12h27 e as mulheres empreendedoras de Caruaru ganharam um aliado no fortalecimento dos negócios. A Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade criou um núcleo que oferece capacitações para quem está à frente de empresas ou quem está abrindo uma. Veja na reportagem de Jaira Lima e Edivaldo Coelho. Fortalecer o empreendedorismo feminino e ampliar a participação das mulheres no comércio e nos negócios. Esse é um dos principais objetivos da CDL Mulher Caruaru, um núcleo da Câmara de Dirigentes Lojistas formado por empresárias, gestoras e empreendedoras. Criada para dar mais visibilidade e força à atuação feminina no setor produtivo, a CDL Mulher trabalha em 3 frentes principais: capacitação, networking e representatividade. Na prática, o grupo promove formações, mentorias, rodadas de negócios e campanhas voltadas ao desenvolvimento das empreendedoras. A gente tem uma reunião mensal, né, onde a gente traz uma pauta. Também nessa pauta discutimos as necessidades, né, quais são as dores, as necessidades, ouvimos as sugestões delas e daí desenvolvemos capacitações, fazemos parcerias com a Secretaria da Mulher, com o Sistema S. Então tem uma gama de entidades que também nos apoiam e estão aqui juntos conosco para trazer todo esse trabalho
mais forte. E essa atuação não fica restrita apenas à sede da CDL. Além das reuniões mensais, as integrantes do grupo realizam ações de empreendedorismo nos bairros e nas empresas das associadas. Uma forma de aproximar as mulheres, criar novas conexões e fortalecer os negócios locais. Para quem já tem um negócio, fazer parte de uma rede como essa também pode representar troca de experiências, novas parcerias e oportunidades. É o caso da empreendedora Daniele Guedes, uma das integrantes da CDL Mulher. É super importante essa questão do network, a gente conhece outras mulheres que estão aí nessa vivência, né, do empresariado feminino, com outras necessidades, dores, e a gente consegue gerar, inclusive, soluções, né, para as nossas dores e, enfim, é bem bacana essa interação que a gente tem entre as empresárias. A proposta também é que, além de apoiar quem já empreende, a CDL Mulher inspire novas empreendedoras e amplie a presença feminina nas decisões do setor produtivo. Um movimento que busca fortalecer não só as mulheres à frente dos negócios, mas também o desenvolvimento econômico de Caruaru. Nosso principal objetivo é trazer, desde a sua capacitação, desde os primeiros passos, o que ela precisa para se formalizar, para crescer como empresa, até impulsionar o trabalho dela, o serviço dela para todo o comércio e até a região do Nordeste. E quem quiser participar do CDL Mulher, como é que faz? É só vir aqui, precisa estar formalizada. E se ainda não tiver, nós temos aqui uma equipe de profissionais que pode ajudar essa mulher. Então, do tamanho que for a empresa dela, nós estamos preparadas e prontas para recebê-las. Muito bem, reforçando que qualquer empreendedora pode participar do núcleo CDL Mulher aqui em Caruaru. Basta ir até a CDL, que fica na rua Floriano Peixoto, 85, ali no centro da cidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Agora a gente vai para o intervalo, porque na volta tem o AB Esporte para a gente falar sobre os eventos que movimentam a turma que gosta de exercícios físicos. A exemplo das corridas. Vai rolar mais uma aqui em Caruaru, hein? E o seu AB1 volta já. Meio-dia, 30 minutos agora. Estamos de volta com o seu AB1 e olha, os beneficiários do INSS devem ficar atentos porque começou o pagamento desse mês. Larissa Juliana está voltando para falar sobre esse assunto. Não é isso, Larissa? Exatamente. Boa tarde, Almi, novamente para você e para todo mundo ligado no AB1. Os beneficiários do INSS vão já receber aí o pagamento em relação a esse benefício. Tem direito a receber aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS. A ordem dos pagamentos é definida pelo número final do cartão do benefício. O dígito que aparece depois do traço não deve ser considerado para você verificar qual é o número do seu cartãozinho e saber o dia que vai receber. E aí, primeiro recebem os segurados que ganham até um salário mínimo. Para quem tem cartão com final 1, o pagamento começou hoje e vai seguindo a sequência de números até o 9 e depois, por último, vem o final de número 0, que recebe no dia 8 de setembro. Você vê aí na tela esse calendário de pagamentos. E aí, já quem recebe acima de um salário mínimo, começa a receber no dia 1º de setembro. Nesse caso, os pagamentos também seguem de acordo com o número final do benefício e terminam no dia 8 de setembro, só que dessa vez 2 números finais aí recebem no mesmo dia, começando aí pelo número 1 e pelo número 6, e vai seguindo essa ordem até 8 de setembro. Para consultar o valor e a data do pagamento, é possível acessar o aplicativo Meu INSS ou o site meu.inss.gov.br e também dá para buscar mais informações pelo telefone 135. E claro, para conferir todas essas informações, os calendários de pagamento aí do INSS, é só conferir no nosso portal G1 Caruaru. Esse QR Code que está na tela leva você para a nossa matéria, que tem todas as informações sobre como consultar o benefício, quem já vai receber agora e qual a data que você vai receber aí esse pagamento. É só conferir no G1, Almir. Larissa Juliana, muito obrigado pelos destaques de hoje do G1. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Eu que agradeço. Ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha o AB1.
Valeu, Larissa. Vamos para o AB Esporte agora, porque está chegando mais uma corrida aqui na capital do Agreste. Matheus Antunes está ao vivo com a gente para começar falando sobre esse assunto. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde, Almir. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha o AB1. Pois é, meu amigo, essa é a corrida Monte Bom Jesus, que é realizada nos arredores do principal ponto turístico daqui da cidade de Caruaru. Uma corrida tradicional que está se preparando para mais uma edição. E hoje, meus amigos, participando do AB Esporte e que chega com as informações completas sobre essa corrida é a repórter Aline Melo. Boa tarde, minha amiga. Conta todas as informações pra gente. Oi, Matheus, muito boa tarde mais uma vez para todos vocês. Já estou aqui com o organizador do evento, inclusive por isso que desde cedinho estamos aqui na escadaria, já para sentir essa vibe do evento, que é só em setembro, mas já é para se preparar, não é isso, professor? Muito boa tarde. Boa tarde, Aline, boa tarde, Almir e Matheus. Essa corrida é uma corrida diferenciada, né? É diferente de todas porque ela tem essa cereja do bolo, que é a escadaria do Monte Bom Jesus. E a corrida é dia 27 de setembro, de fato. Encerram as inscrições dia 27 de agosto, daqui a 2 dias. Então se prepare aí quem está tentando se inscrever nessa corrida, porque ela traz o diferencial, né? Que é as divisões por faixa etária. Cada pessoa compete com a sua idade ali bem direitinho, dividida por categoria geral, categoria local, que são os nascidos na cidade, os nascidos em Caruaru, natural da Gema. Então tem um diferencial também. E também tem o glamour, né, que é o Monte Bom Jesus, o painel instagramável da cidade, a escadaria, a Via Sacra de Caruaru, se a gente for falar de religiosidade. E subir a escadaria do monte já é uma tradição, né, do caruaruense e das cidades que vêm para cá, cidades vizinhas, mas com a corrida fica melhor, fica com o esporte, fica com saúde, fica com lazer, fica com qualidade de vida. E correr com esse cenário lindo, a gente sabe que a corrida está cada vez mais popular entre todos os públicos, tem aqueles que são mais preparados, sabem correr mais, tem outros que estão começando agora, são iniciantes. Tem espaço para os dois ou não? Exatamente, tem sim, né? Então, quando as pessoas me procuram, professor Vitor, como é que a gente faz para se inscrever? Eu ainda não corro naquele ritmo, naquele pace. Então, o que a gente fez? Fez uma prova chamada caminhada, é a caminhada de 3 km. Então, ele pode escolher a prova de 5 km de corrida ou a caminhada de 3 km. Só que na corrida ou na caminhada, fica a seu critério de correr ou andar. É marcado tudo por tempo. Então as pessoas que são mais rápidas, elas acabam ganhando premiações melhores ou um pouco mais vantajosas, como uma medalha chamada Top 50. Então 50 melhores homens mais rápidos e 50 melhores mulheres ganham uma comenda a mais, uma medalha a mais, um registro melhor do seu tempo. Então a corrida é dividida entre corredores e caminhantes, exatamente o de 5 que corre e o de 3 que caminha. Perfeito. E quem quer participar em qualquer uma dessas modalidades faz como? Como é que faz para comprar o ingresso? A corrida está hoje numa plataforma nacional, que é chamada Ticket Sports. Para isso é só entrar no Instagram Corrida Monte Bom Jesus. Então lá já tem no link da bio a forma de se inscrever. Então como a corrida acontece uma vez ao ano, é o ano todo se preparando para esse grande evento. Então é um evento que tem 2.000 pessoas que participam de forma bem fraterna. A gente acaba dizendo que a corrida começa cedo e termina cedo, ainda dá tempo de almoçar em casa. Porque ela larga às 6 horas da manhã em ponto. Então a gente já tem o primeiro corredor que, por incrível que pareça, chega com 14 ou 15 minutos. Então a prova é feita no início da escada, o corredor vai contemplar essa escada do Monte Bom Jesus, vendo a Via Sacra, participando de todo o trajeto de forma alegre, tirando fotos, e lá em cima é onde tem a festa, que é exatamente atrás da igreja Santa Luzia, onde lá todos os patrocinadores se juntam, os corredores ganham sua medalha, participam de uma excelente pós-prova e uma ativação. Perfeito, muito obrigada, convite feito, volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Aline, obrigado também. Olha, gente, Almir, 365 degraus para subir, 6 horas da manhã. Topa ou não topa, meu amigo? Eu topo. Pode ser devagarinho, né? Não precisa de pressa não, né? Devagar sempre para tirar foto lá em cima é o que importa. É isso, Mateuzinho, é isso aí. E olha, tem mais coisa boa pra gente falar aqui no AB Esporte. Tem uma fera aqui de Caruaru que fez bonito demais nas águas. Mais uma vez, não é isso, Matheus? Exatamente, amigo. Quem deu orgulho para a nossa cidade novamente foi a brilhante Mirela Coutinho. A jovem foi campeã pernambucana mais uma vez e a Mirela foi um destaque absoluto. Faturou a medalha de ouro em 5 categorias diferentes. A gente estava falando de subir escadaria, mas olha o que a Mirela fez. Na categoria de 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros livres. Haja fôlego, viu?
Minha gente, importante lembrar que a Mirella tem apenas 18 anos e já é tetracampeã brasileira de águas abertas, no alto mar. Na minha cabeça, eu também consigo, viu, pessoal? Só que não. Além disso, a Mirella chegou nas últimas horas lá em Goiânia, onde representará Caruaru nos Jogos Universitários Brasileiros, de olho em mais um título. Mirella fez história mais uma vez e a gente deixa aqui registrado esse feito gigante. Sempre estamos aqui na torcida. Veja só, ela começou treinando aqui na Barragem do Prata e está brilhando pelas piscinas e mares do Brasil. Show demais, pessoal. Almir, a gente deseja sempre essa sorte gigantesca, né, meu amigo? Exatamente, é tanta dedicação, não é, para Mirella alcançar tantos objetivos e tudo, né? Tantas conquistas e a gente na torcida sempre. A lição que fica é essa, tá vendo? Ela é uma grande nadadora. E eu e você, Matheus, nada. A gente só aplaude, a gente só acompanha essa fera e parabeniza. Muito obrigado pelo AB Esporte de hoje, Mateuzinho. Pois é, como atletas nós somos bons comunicadores, meus amigos, mas vou fazer também um convite especial para todo mundo aí do outro lado da telinha. Está acessando o nosso portal GE Caruaru Região, o QR Code está na tela, é só apontar a câmera do celular que é direcionado diretamente para o nosso portal de notícias esportivas, onde você pode acompanhar tudo do universo esportivo pertinho aqui da gente. Um forte abraço para vocês aí de casa, Almir, meu amigo, abraço para você e até amanhã. Abração, Matheus, valeu, até amanhã, meu amigão. Intervalo agora, na volta tem o Me Conte Sua História para a gente conhecer a dona Iraci Maria da Silva. Olha ela aí, para ela a idade não é um obstáculo para realizar o sonho de ler e escrever não. A gente volta rapidinho para contar essa história para você, 12h, 41 minutos agora. A B1 de volta, 12h, 43 minutos e tem mais trânsito para a gente ver? Tem sim, tem essa movimentação no centro da cidade, naquela câmera bem bacana que fica na Avenida Rio Branco, para a gente ver essa movimentação de quem está saindo ali da Avenida Manuel de Freitas, não é? Rumo à Avenida Rio Branco, aí ó, passando no centro da sua tela. Essa movimentação nesse instante. E olha, quem nunca esqueceu as chaves de casa em algum lugar, hein? E aí ficou precisando de uma cópia, urgente. É aí que entra a importância do trabalho do chaveiro no dia a dia. Mas essa profissão também precisou se reinventar. Com o avanço da tecnologia, passou a existir a fechadura eletrônica, além do controle de sistemas de segurança, enfim. Mas, ao mesmo tempo, em muitos casos, o ofício de chaveiro tem atravessado gerações. Uma profissão que só é lembrada em situações de emergência. Eu sou muito esquecido, né? Quem me conhece sabe. Eu acabei esquecendo a chave e tive que, para não arrombar a casa, tive que procurar um chaveiro. Perdi a chave e tinha que tirar, né? Tinha que fazer outra. Como é que eu entrei em casa? Perdi muito, eu ando até com cordão. Tu vai rir tanto agora aqui, ó, pra aqui, ó. Ó, pra não perder. Pra não perder mais. Pra não perder mais, perdi muito. Por trás de cada chave feita existe um ofício que passa de geração em geração. Rafaela é chaveira há mais de 20 anos. Ela aprendeu o trabalho com o pai, que também era chaveiro. E essa história começou lá atrás, quando ela ainda era bem pequenininha. Eu cresci dentro do ambiente de trabalho do meu pai, porque naquela época a gente era de condição humilde, então a gente morava no mesmo local de trabalho. Então eu fui crescendo, engateando ali, auxiliando meu pai, pegando uma chave e outra, e fui gravando as referências das chaves. E aos 7 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer, mas oficialmente mesmo, assim que deu certo, aos 8 anos. Foi quando eu fiz a primeira chave que ele descobriu, né? Porque eu fazia escondida, que ele não deixava. Rafaela faz de tudo um pouco na área. Cria cópias de chaves, abre portas de carros, conserta fechaduras. De toda essa experiência nasceu a ideia de repassar o conhecimento a outras pessoas, principalmente mulheres. Uma das coisas que me deixa muito feliz é quando eu vejo outra mulher trabalhando nesse mesmo ambiente. E outras atividades também, que teoricamente é mais masculina, né? Mas tem um grande leque de necessidade aqui na nossa região, de mulheres, não só homens, mas mulheres também trabalhando nesse ofício. E muitas têm me procurado para ajudar, né? Fazer um curso. Gleice e o marido Ricardo também trabalham como chaveiros. Eles estão há 12 anos na profissão e tudo começou de uma forma um tiquinho inusitada. Eu precisei do serviço de um chaveiro há 12 anos atrás. E a gente saiu procurando por aqui, eu e meu esposo. Foi num domingo, já no finalzinho da tarde. E só tinha um chaveiro lá no Janga. Só que a gente não conseguiu falar com ele. E nisso a gente foi buscar um lá em Olinda. Aí ele veio e conseguiu resolver o problema da gente.
Aí o meu esposo fez assim, rapaz, vamos tentar ver como é que trabalha como chaveiro, pelo menos fazer cópia de chave. E eu disse, vamos. A experiência despertou uma ideia que acabou virando negócio e hoje é a principal fonte de renda da família. A renda 100% da gente vem da chave. E como é que vocês se sentem, assim, podendo trabalhar com isso, Gleice? E podendo ser a renda também de vocês, né? Eu me sinto bem porque eu posso ficar em casa, né, assim, entre aspas, com meus filhos a maior parte do tempo, porque a maior parte do serviço é aqui, né, cópias. Tem serviços externos também, mas é coisa rápida. Quem nunca passou pelo perrengue de perder uma chave, precisar fazer uma cópia, quebrar a fechadura ou até ficar trancado do lado de fora? Nessas situações, o chaveiro ou a chaveira entram em ação. Mas hoje, esses profissionais precisam acompanhar a tecnologia para instalar, configurar e fazer manutenção em dispositivos cada vez mais sofisticados. Da chave feita à mão, às fechaduras eletrônicas e às chaves codificadas de carros, a profissão acompanhou as mudanças e necessidades do dia a dia. A gente foi se adaptando às eletrônicas e hoje em dia está fazendo instalação da fechadura eletrônica. E também chaves codificadas, né? Mas essas coisas tecnológicas é por quê? Porque a demanda aumentou? Isso. A procura tá grande, né? Porque os carros novos hoje em dia é tudo eletrônico e a chave codificada a gente correu atrás para se adaptar mais ainda. Mas apesar de tantos equipamentos tecnológicos, os serviços mais procurados continuam sendo os tradicionais. É a abertura de porta, residência, que a maioria dos clientes esquece chave em trabalho, alguns perdem, viajam, esquece chave. Aí a gente vai fazer a abertura de porta e também abertura de carro, né? Que fecham muito o carro com a chave dentro. E o que Rafaela, Gleice e Ricardo têm em comum é o sentimento de gratidão por continuar fazendo um trabalho que, além de abrir portas, também abriu caminhos. Me sinto assim, empoderada, né? Porque é uma profissão que realmente, vamos estar assim, 80% é homem. E eu acho que ser um espelho para outra mulher, ingressar nesse ramo, é algo que me deixa feliz, gratificante de ter chegado aonde eu cheguei. E que eu quero mesmo é que no futuro eu possa ver muitas mulheres trabalhando, não só como chaveira, mas como motorista de carro, de ônibus, e várias outras atividades, profissões que eu acho que nós somos capazes, independente de qualquer coisa, nós somos capazes de fazer o que a gente quiser. Muito bem. Então agora vamos ao Me Conte Sua História de hoje. Vamos conhecer a dona Iraci Maria da Silva desde muito cedo, pessoal. E ao longo da vida inteira, ela não teve oportunidade de estudar, mas isso não foi definitivo não, hein? E nos dias de hoje, ela segue em busca do sonho de aprender a ler e escrever. Vamos ver juntos agora. Povoado que surgiu de uma parada de descanso neste recanto da zona da Mata Sul, em 1911, a vila teve o nome oficial de Jaqueira, por conta de várias presentes na região, e sobretudo esta aí, imponente na paisagem, com uma idade de séculos e que é testemunha de muitas histórias. E sob o olhar desta experientíssima, frutificou parte da trajetória de alguém, desta senhora simpática de 78 anos. A casa dela fica bem perto da Jaqueira Gigante. E entre os pouco mais de 10 mil moradores daqui, ela é Dona Iraci Maria da Silva, que nasceu em São Joaquim do Monte e só tempos depois veio pra cá. Era uma época difícil na infância. Passei muita fome, viu? Era um tempo muito difícil. O pai trabalhava, a gente ganhava aquele dinheiro daquele tempo de Miguel Arraia, né? Nós chegamos aqui na época de Miguel Arraia, se eu lembro, né? Pronto, naquela época a gente ganhava, no tempo do cruzeiro, era um cruzeiro e 100, sei que era um salário muito pequeno. E a gente passava muita situação difícil, porque eram 8 filhos, meu pai tinha, e a gente, os que podia trabalhar, trabalhava, mas só Jesus sabia como era que se passava. Aí eu não tive chance de estudar. Hoje, o normal é a criança na escola para aprender. Naquela fase da vida, ela queria o mesmo, mas não podia. A gente trabalhava, tinha que trabalhar no campo. Ainda a gente não estudava.
Depois de pedir a Deus, teve alívio na fome. Ela se casou. Eu trabalhava nas canas, ia trabalhar, e quando eu chegava de lá, o comer era ruim e pouco. Ruim e pouco. E eu comia aquela comida e apresentava ao meu Deus, dizendo a ele assim: Jesus, pouco e ruim, dai-me, Senhor, um pão folgado. E o Senhor ouviu o meu clamor, me deu um esposo exigente, sabe, mas não faltou mais pão. Não faltou mais pão. Aí, depois que me casei, pronto, fui criar os 2 meninos dele. A minha filha é Lindinalva, ela foi a primeira e criei. Mas agora, depois que eu me casei com ele já era fiscal-geral do campo, né? Aí as coisas melhorou. Aí não faltou mais pão. Graças a Deus, até hoje, Jesus levou ele, mas eu fiquei com um pãozinho trancado na mão, que é o meu salário. Como dona de casa, apesar do desejo, ainda não tinha como estudar. E a vida tomou rumo, sem nunca ter conseguido realizar esse sonho. Só que recentemente, nas quase 8 décadas de vida, resolveu isso. Dona Iraci começou a frequentar as aulas. Ela que teve 4 filhos e ainda adotou mais 2. Você chega numa idade e você não saber ler, e ela tem a história dela, que até hoje machuca, porque a gente não esquece. Então, quando ela perguntou a mim: ô Vânia, tu acha que eu vou estudar, eu vou lá com Elivelton? Eu falei: vai sim, vai, e é bom para a senhora sair de casa um pouquinho, e tem pessoas lá mais novas, mas está na mesma fase que a senhora, que não sabe ler. Vai sim. Aí foi interessante, ela com a maior alegria do mundo, comprou o caderno e está bem ativa, graças a Deus. Quer dizer, o sonho, não existe idade, né, para sonho. Então ela está tentando realizar o dela e a gente está dando força. Peço muito a Deus que ela consiga chegar lá, né? E é um passatempo para ela estar aprendendo e estar conversando, conhecendo outras pessoas, né? Fica empolgada. E fica empolgada, ela fica bem feliz da vida. Para ela é ótimo. Não fica sozinha em casa, né? É, o crescimento para ela. É um sonho que ela está realizando, né? Um sonho que ela tinha que foi interrompido, mas agora ela está indo embora. E eu me orgulho disso, né? De minha mãe estar estudando, né? É uma bênção do céu. Esta Dona Iraci, mulher de fé e resiliente, também tem 10 netos. Ver ela hoje fazendo essa nova caminhada, ver ela hoje, mesmo cansadinha, com 78 anos, é uma fonte de inspiração para a gente. É entender que, mesmo eu tendo faculdade hoje, ainda é muito pouco. Vendo que ela vai de pouquinho, vai para o colégio, tem um contato com a turma, tem a socialização, e ver ela juntando as palavrinhas, mesmo que para a gente é algo tão simples, mas ver ela juntando leão, casa, tão simples, isso é uma fonte de inspiração. E a gente vê isso com muito orgulho e satisfação. Agora é hora de ver na prática essa vontade que abre as portas do crescimento, independentemente da idade que se tenha. Dona Iraci sai de casa para a escola. No caminho, uma pausa para contemplar a amiga mais que centenária. A Jaqueira testemunha de um ser humano que quer dar frutos de conhecimento. É nesta escola da rede municipal que ela estuda. E as raízes familiares fazem parte desta transformação. Dona Iraci já está frequentando as aulas da EJA desde o fim de abril. E como ela tem crescido? Para isso, precisa contar, claro, e tem essa ajuda, esse apoio de um bom professor. Vem cá, professor Elivelton, fica à vontade. Olha só, Elivelton, professor e neto dela, como a gente já pôde ver nessa reportagem. Oi pessoal, boa noite. Hoje é dia de língua portuguesa. Vamos aprender a ler? Vamos embora. Sensação de gratidão e, mais do que tudo isso, de saber como Deus ele é bom, né? A gente vê ela diariamente em casa, com esforço, com dedicação, juntando as palavrinhas, tentando juntar os versículos, e à noite vê ela aqui com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, tirando do quadro, chamando para explicação. Isso não tem preço, é a melhor coisa do mundo. Maravilhada por estar aqui. E mais aprendendo com meu neto.
Misericórdia, Jesus é bom demais, viu? Muito feliz, graças a Deus, né? Tentando aqui, o Senhor cada dia me ajudar mais, né? Por isso eu estou aqui, feliz, com as minhas amigas todinhas aqui junto comigo, né? É uma bênção do céu. Viu? No tempo que a gente não podia, e agora, graças a Deus, a gente está podendo, né? A idade está avançada, mas o Senhor vai nos ajudar, em nome de Jesus. Por ter um pouquinho de conhecimento, não dá para aprender muito, que nem os novos de hoje, né? Mas eu creio que eu vou aprender um pouquinho, em nome de Jesus. Essa aí é a realização de um sonho de finalmente, sem amarras, poder estudar. É um exemplo em Jaqueira. A pessoa que não sabe ler é uma pessoa que não tem perspectiva de vida. Porque não vai saber procurar, não vai ter chance. Por isso que a gente faz todo esse processo do EJA. Momentos assim merecem ser registrados. O neto professor tira selfie orgulhoso. E a mulher de fé já põe em prática o que vem aprendendo. A sombra do homem potente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei segura. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Dona Iraci, um beijo grande para a senhora. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, hein? Hoje a gente vai conversar com Antônio Almeida. Ele é especialista em segurança da informação. Aí a gente vai falar sobre segurança no ambiente digital. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira, desejando uma ótima tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá.